Glória a Deus. Amém. Vamos a essa mensagem então de hoje, nesta quarta-feira abençoada, quarta-feira da Sagrada Família. Antes de eu começar aqui com você, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10. Olha que salmo lindo ali, Salmo 118. Inclusive eu falei isso no culto hoje da manhã também. À tarde eu não citei, mas cedinho eu citei esse versículo que diz: este é o dia que fez o Senhor. Quem consegue ter gratidão e reconhecer isso? Então diga: este é o dia que o Senhor fez. Amém? Aí ele diz, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Ai, pastor, o dia já está quase acabando. Não, mas ainda tem algumas horas. Dá tempo ainda de você se alegrar. Independente, Se você, aqui para nós, agora é 7, o meu relógio daqui está diferente daqui. 7h43. Independente, da hora, se é de madrugada, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, ainda dá tempo de se alegrar. E aí eu falei hoje já que todo mundo tem luta, todo mundo enfrenta problemas, todo mundo aqui passa por adversidades. E às vezes a pessoa pensa assim: como que eu vou me alegrar se eu só tenho enfrentado lutas, se eu só tenho enfrentado problemas na minha vida? Eu não tenho motivo para me alegrar. Eu vou me alegrar com um monte de dívida para pagar, eu vou me alegrar com a família nesse estado, eu vou me alegrar passando esse perrengue que eu estou passando. Mas Jesus, Ele sempre disse para mim e para você, em João 16:33, que nesse mundo a gente teria aflições, lutas, problemas, mas Ele disse: coragem. Tem que ter coragem, tem que ter bom ânimo. Não entrega os pontos, não entrega, não abaixa a guarda, não. Coragem. Ele diz: eu venci o mundo. E se Ele venceu, nele Ele nos faz mais do que vencedores também. Então, independente da luta, do problema, eu falei hoje cedo, a gente tem que fazer igual Abacuque, lá na sua canção, no capítulo 3, no verso 17. Ainda que esteja dando tudo errado, em Abacuque, ainda que esteja dando tudo errado, ainda que a figueira não floresça, esperei aqueles figos gostosos, saborosos, e não veio nenhum, não haja fruto na vide, as uvas para serem pisadas, e o mosto, que era o símbolo da alegria, ainda que o produto da oliveira minta, que são as azeitonas, e a prensa dá o azeite, o óleo, a unção, os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, ou seja, dando tudo errado. Vou me entristecer? Ele diz: todavia tomei uma decisão, vou me alegrar no Senhor. Minha alegria não depende de circunstância, de pessoas. Minha alegria está no Senhor, está na palavra, está no que Deus diz. Como a pastora Mirtz pregou aqui no domingo, a palavra de Deus é a nossa garantia. Está forte no meu coração ainda. Qual é a garantia? A palavra de Deus, o que Deus diz é a minha garantia. Então eu seguro firme o que Deus me diz. E Ele diz: eu vou exultar, me alegrar muito mesmo no Deus que me salvou, no Deus da minha salvação, porque Ele é a minha força, e é Ele que faz os meus pés como das servas, e me coloca sobre as minhas alturas. Glória a Deus por isso, diga amém. As servas aqui são aqueles veados saltitantes, aqueles animaizinhos, tem uma leveza, para correr e para saltitar obstáculos. Então Deus vai nos dar essa leveza para passar pelos problemas, saltitar
pelos obstáculos e quando vê atingimos o alvo para a glória de Deus. Diga amém? Então recebe a palavra, Deus é a tua força. Esse é o dia, e amanhã também é o dia que o Senhor fez, e sexta-feira também é o dia que o Senhor fez. E em vez de me entristecer com as circunstâncias, com os problemas, eu vou me alegrar no Senhor e vou me fortalecer nele. Quem entendeu, diga amém? Então vamos lá, segunda carta aos Coríntios, capítulo 10, o verso é o 3 e o 4. Uma breve mensagem diz: porque andando na carne, nós não militamos segundo a carne. Na tradução linguagem de hoje, diz: é claro que nós somos humanos, mas nós não lutamos por motivos humanos. Diga glória a Deus. O que é isso? Voltando na tradução normal, andando na carne, não é andando em pecado não, é andando aqui nesse mundo natural, é andando aqui, nessa terra. Aí Deus está nos lembrando aqui através do apóstolo Paulo, nós não lutamos ou não militamos segundo a carne. Para complementar, eu vou lá em Efésios 6,12, anota aí, que diz: porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Para um pouquinho aqui. Apesar de nós sabermos disso, que é uma palavra muito conhecida de todos nós, na hora de viver na prática, alguns têm dificuldade. Como assim, pastora? Eu sei que a palavra está dizendo, eu ando aqui nesse mundo natural, mas não luto segundo a carne. E aí o que Deus me lembra? Ei, você não tem que lutar contra pessoas. Você não tem que lutar contra a carne, contra sangue. Como eu disse no culto da manhã, e à tarde também, a mulher não luta contra o marido. O marido dela não é o inimigo dela. O marido não tem que lutar contra a esposa. Estava falando em um dos cultos hoje que tem casa que parece ringue, né? Né? Misericórdia, não, a casa tem que ser paz. E não, como se diz, né? Um ringue, onde um quer derrubar o outro, onde um quer atingir o outro. Não, está tudo errado. Nossa luta não é contra pessoas. A luta da mãe não é contra a filha, que está tomando decisões fora da palavra de Deus, entristecendo o coração de Deus e até o dela também. Porque qual que é a mãe que fica feliz em saber que a filha está tomando uma direção que não deve? Ou o filho. Imagina, eu sou mãe, quem é pai? Filho começa a tomar as decisões erradas, fora da palavra, e se entristece. Mas mesmo assim, minha luta não é contra o filho, contra a filha, contra a minha irmã, contra o meu irmão, contra a sogra, a nora, o genro, o sogro, o vô, a avó. Não, a sua luta não é contra a carne e sangue, não é contra pessoas. Não, pastora, a minha luta é contra o meu vizinho, pastora. Não, a sua luta não é contra ele. Então, contra o que eu luto? Vamos relembrar. Mas sim, contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. E aqui fica bem claro que a minha luta é contra o diabo e os seus demônios, principados, potestades, príncipes das trevas, hostes espirituais da maldade. É um resumo do diabo e os seus demônios, que no mundo espiritual agem de forma organizada. Que isso, pastor? O diabo é derrotado, mas o bicho se organiza para matar, para roubar e para destruir. O inferno tem isso, tanto que você vê que tem principados para cada tipo de ação maligna. Eu falei hoje aqui em um dos cultos, hoje o que a gente vê muito agindo lá fora, 2 tipos de principados, não são os únicos. O Eros, E-R-O-S, e que é isso?
Deus da sensualidade com D minúsculo, que é onde a gente tem visto essa depravação moral na humanidade. Por detrás tem principado agindo. Eu aprendi com a palavra de Deus, com o próprio missionário pregando, que atrás de qualquer anormalidade tem um demônio, tem uma ação do diabo. E um outro principado que age também, Mamon, que é o Deus com D minúsculo, do amor às riquezas. Pessoa, por causa da ganância, do dinheiro, é capaz de mentir, de roubar, de trapacear, de trair a família, né, de misericórdia, só por causa do dinheiro, do lucro. É o que a gente vê hoje agindo. Não são os únicos. Quem está entendendo, diga amém. Mas a gente vê muito claramente isso agindo hoje no mundo. E o que Deus está falando? Ei, sua luta não é contra as pessoas. Ah, mas ele não gosta de mim. Mesmo que ele diga que não goste de você, ou ela diga que não gosta de você, ainda assim sua luta não é com essa pessoa. É contra aquilo que está agindo por detrás dessa situação. E para a gente poder vencer as batalhas, diga glória a Deus, a gente precisa saber contra quem luta. E aí Deus fala aqui, vamos lá, verso 4. Porque as armas da nossa guerra, milícia, não são carnais. Eu gosto sempre de citar o exemplo de Marcos, capítulo 5, quando fala do endemoniado gadareno. Lembra que eles tentavam, deixa eu ler aqui para você o verso 3, ó, Marcos 5, 3. Quem está vivo, diga amém. Glória a Deus. Amém? Vamos lá, Marcos 5, 3, olha lá. O qual tinha a sua morada nos sepulcros. Quem? O homem, né, que era endemoniado. E nem ainda com cadeias, o podia alguém o quê? Prender. Aí diz, porque tendo sido muitas vezes, não foram poucas, preso com grilhões e cadeias. Olha o que ele fazia com as cadeias. As cadeias foram feitas por ele, o quê? Em pedaços. Ele conseguia quebrar tudo. Uma força descomunal. O que mais? E os grilhões eram feitos em picadinhos, em migalhas por ele. E ninguém o podia, o que, igreja? Amansar. Mas aqui claramente eu consegui enxergar que eles tentavam, as pessoas daquela cidade, tentavam resolver algo que era, né, no caso aqui, espiritual, com ferramentas, com armas humanas, naturais. E eu aprendi com a palavra de Deus que o que é espiritual você resolve nas regiões celestiais com as armas espirituais. Agora o que é natural se resolve naturalmente. Também não pode inverter, né? Porque também tem gente que gosta de espiritualizar o que não é para espiritualizar. Tem gente que quer às vezes usar como se diz, as armas espirituais para aquilo que é natural. O que é natural é natural, se resolve naturalmente, mas o que é espiritual tem que se resolver com as armas espirituais. Às vezes está tudo bem lá no seu local de trabalho, começa um levante. Você está ligado com Deus no espírito, na comunhão, você sabe que por detrás daquilo tem uma ação do diabo. Por isso que é bom você buscar o batismo com o Espírito Santo e buscar, além do batismo, os dons do Espírito Santo, que está lá, né, em 1 Coríntios capítulo 12, o apóstolo Paulo fala, né, que às vezes as pessoas confundem com o fruto do Espírito, mas tem os dons, que são 9, e um deles é o discernimento de Espírito, só corrigindo, é 1 Coríntios capítulo 14, não é o 12 não, é o 14. E aí, tem aí os 9, o Pedro, para ajudar a pastora aí? Socorro, ajuda aí. Está aí mesmo, nesse capítulo 14, é um pouquinho mais para baixo. Vamos ver se é aí. Deixa eu ver aqui. Estou tão pertinho aqui também, né? Por que é que eu não pego aqui, né?
Quer ver? Eu falei certa a referência, é o 12 mesmo. Era o 12, é 1 aos Coríntios, capítulo 12. E aí no versículo 6 fala que há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para aquilo que for o quê? Útil. Diga glória a Deus. Amém? Então assim, busca o batismo com o Espírito Santo, que é o que está lá em Atos capítulo 2, que é o cumprimento da promessa. Quando Jesus voltou ao céu, ele disse que enviaria o outro Consolador. Ele pediu aos discípulos para ficarem em Jerusalém até que do alto fossem o quê? Revestidos de poder. E eles obedeceram. Em Atos 2 se cumpriu a promessa. O Espírito Santo veio, todos eles foram cheios, e a evidência, começaram a falar em outras línguas. Inclusive o missionário na mensagem, não na de hoje, que está uma bênção também da internet, mas na mensagem de ontem da internet, ele fala sobre intercessão. E eu fiquei assim muito feliz de ler aquela mensagem. Porque eu falei, Deus, é uma confirmação do Senhor. E ele fala ali de ter o grupo de intercessão pela vida dos pastores, pela vida dos obreiros, uma bênção, né? E aí uma parte ele fala como que a gente, os membros da igreja, o povo da igreja, nós também, pastores, obreiros, devemos de interceder. Aí ele usa um trechinho onde ele fala da importância da pessoa ser batizada com o Espírito Santo para orar até nos mistérios, para interceder até nos mistérios, diante de Deus. E eu falei, está vendo? Olha o ministério da intercessão, né? Falando aí nos mistérios de Deus. Eu fiquei feliz, eu falei, é isso, que o povo desperte. E dependendo de mim, vou fazer minha parte. Tanto que eu falei para os pastores aqui, ó, se não leram essa mensagem, leiam, que a palavra é inspirada. Falei para os obreiros também, joguei lá no grupo, quem não leu, lê, que vale a pena. Diga amém? Pois se você tiver um tempinho, é a mensagem de ontem, da internet do missionário. Leia que você vai aprender muito, para a glória de Deus. Mas aí aqui ele fala que Deus vai nos dar, né, do Espírito dele, naquilo que for útil. 8, porque a um pelo Espírito, com E maiúsculo, que é o Espírito Santo, é dada a palavra de sabedoria. Está aí o primeiro dom. Que dom? Palavra de sabedoria. Segundo, palavra da ciência, ou também conhecido como dom da palavra do conhecimento. Quando Deus dá a conhecer a vida do outro, para edificação, nunca para destruição. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado o dom da fé. Você sabia que além da fé, que vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, que é essa certeza que surge no nosso espírito, quando a gente ouve a pregação da palavra, existe também uma manifestação do Espírito Santo, que é o dom da fé? Se não sabia, está sabendo agora. Diga amém? Não sabia não, pastora, fique sabendo. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar. E nós fazemos parte de um ministério que tem esse dom em operação. Diga amém? Porque a Igreja da Graça, você vê muito esse dom de cura sendo manifestado no nosso meio. Diga amém? A outro é dado o dom da operação de maravilhas, quando o defunto ressuscita, quando o paralítico, não é o cadeirante, quando o paralítico, a pessoa que nunca andou, se levanta e passa a andar. Quando o caroço desaparece, quando o tumor, sem o bisturi do médico abrir, some. Que isso, pastor? Operações de maravilhas, é um dom. Outro dom, qual? O dom da profecia. Diga glória a Deus, de profetizar. O dom de discernir os espíritos, que é um dos que a gente mais precisa. Que era o que eu estava falando na pregação.
E às vezes lá no ambiente de trabalho, você começa a perceber que tem algo estranho, e ali você vê que tem uma ação maligna. Como que eu consigo saber disso, pastora? Quando você tem o dom de discernir o espírito. Discernir os espíritos que estão agindo ali. Opa, está querendo levantar aqui um espírito de contenda. E minha luta é contra quem? É contra a pessoa que está fazendo fuxico? É contra a pessoa que está levando e trazendo conversa? Não, é contra o demônio que se levantou no ambiente. Quem entende o que eu estou falando? De repente lá, ali naquele seu lugar de convívio ali, ou no trabalho, ou na casa, começa todo mundo a ficar doente. Fica um doente, aí dali a pouco é o outro que cai doente, dali a pouco é o outro que cai doente, dali a pouco é o outro. Quando vê, está todo mundo ficando doente naquele lugar. Opa, você não está vendo que por detrás disso daí tem uma ação maligna? E a luta é contra pessoas? Não. Não. A luta é contra o espírito de enfermidade. E a gente tem que entrar em batalha. Pastora, não está espiritualizando as coisas? Não. A nossa luta não é contra a carne e sangue. Agora, nessa época de outono, né? O que a gente está percebendo muito que está aumentando demais? As doenças o quê? Respiratórias. É gente com pneumonia, é gente com resfriado, é gente com peito cheio, é gente, né, até mesmo com rinite atacada, é gente com dificuldade de respirar, sim ou não? É gente com coriza, é gente espirrando em tudo que é lugar. Ô, pastor, mas isso aí é natural, é a época do ano, mas a gente tem que combater, porque é nessa daí que o diabo aproveita e ceifa até vida. E tem gente morrendo. Quem está entendendo, diga amém. E a gente não pode aceitar. Eu até pedi para o pastor Celso aí, para a equipe aí atrás, para eu consagrar uns melzinhos. E eu falei, não é o mel, mas a unção de Deus. Vou entregar na igreja aí por esses dias, para que a unção de cura venha sobre os pulmões, sobre a saúde do povo. A gente tem que entrar na batalha. Minha luta não é contra pessoas, é contra o mal que está agindo atrás. Quem está entendendo, diga amém. E a gente tem que discernir. Voltando aqui, né? Qual outro dom? De variedade de línguas. E o último aqui, o dom da interpretação das línguas. 9, né? Mas um só. E o mesmo Espírito é o que opera todas essas coisas, repartindo de forma particular a cada um como Ele quer. Quem entendeu, diga amém. Quem busca, encontra. Quem bate, a porta se abre. E quem pede, recebe. Se pedir, Deus vai te dar. Vamos lá, para a gente encerrar, senão vai estender demais a pregação e não dá, né? Vamos lá, então... 4, eu estava falando lá do endemoniado, que as pessoas tentavam usar as armas naturais com coisas espirituais. Não dá certo não, tem que ter discernimento. Porque as armas, então, da nossa milícia não são carnais. Cuidado para você não se utilizar de armas naturais para tentar resolver o que é espiritual. Pensou trazer o parente na igreja por causa da chantagem? É Deus que está trazendo? Hã? A mãe que fala, menino, se você não for para a igreja, você não vai jogar videogame. O menino vem. Mas ele veio porque ele queria Jesus? Ele veio porque ele queria Jesus? Não, ele veio por causa da chantagem. Porque ele queria jogar videogame. Ah, pastora, mas se não fizer assim, não traz. Não, mas não com chantagem. Tem que usar a autoridade de pai e de mãe. A autoridade, eu estou falando. Não autoritarismo, autoridade. Menino ou menina, eu lembro quando era pequena, minha mãe falava, vamos para a igreja, eu falava, não vou. Vamos para a igreja, não vou. Eu esperneava. Menina, você vai para a igreja, você vai tomar banho, você vai trocar de roupa, você vai para a igreja sim. Eu ia de cara emburrada, mas eu ia. Porque eu era pequena, mas não tinha chantagem não. Ela só dizia que eu ia porque ela tinha autoridade sobre a minha vida e eu tinha que ir. Ah, pastora, mas hoje, então, tem caso eu sei que é oração. Depois que está grande, barbado, depois que a menina está grande, não dá para forçar. Mas com sabedoria, com oração, a gente vence. Quem crê, diga amém. A gente tem que vencer as nossas batalhas com as armas espirituais. É a última parte, vamos lá.
Mas quais são as armas da nossa milícia? Poderosas em Deus. Diga glória a Deus. Então diga, eu tenho armas espirituais poderosas em Deus. Você crê nisso? Me cita uma arma poderosa. Hã? A fé é uma arma? Sim, ou se é. Qual mais? A oração, isso, irmã. A oração é uma das armas mais poderosas. Ainda mais quando se trata de família. Foi o que eu preguei o dia todo. Sabe quem fez uso dessa arma na Bíblia? Todo mundo, né, pastora? Sim, mas um homem que usou muito bem essa arma por um parente seu, Abraão. Quem lembra do Ló? Era sobrinho de Abraão. O Ló sempre tomava decisões erradas, sem a direção de Deus. Ele era ganancioso, tanto que na mensagem de hoje da internet o missionário fala do Ló, da ganância que o Ló tinha, porque o Ló era ganancioso. Numa tradução, zoiudo, para coisas materiais. Lembra quando os pastores deles começaram a brigar? E o Abraão marcou uma reunião com Ló e falou, não vamos brigar, irmãos somos, está toda a terra diante de nós, tem espaço para todo mundo. E aí, conclusão, o Ló levantou os olhos e escolheu o que era mais agradável naquela época, que eram as Campinas do Jordão. Foi para lá. Quem conhece a história, passado um tempo, levantou uma guerra lá naquele lugar. E o Ló se tornou lá o quê? Quem lembra? Prisioneiro dos inimigos. E aí um escapou, veio dar notícia para Abraão. Lembra? O que o Abraão fez? Deixa esse ingrato para lá. Foi isso? Foi isso? Não. O amor falou mais alto. É meu sobrinho, tem esse menino aí, como se fosse meu filho. E tinha mesmo. Mas que absurdo, né? Tomou uma atitude errada, mas não, peraí. Pegou os 318 homens dele treinados, nascidos na sua casa e foi buscar o Ló. Quem lembra disso? Depois que estava tudo resolvido, Ló de novo tomou uma decisão que não foi boa para ele e para a família. Foi morar para as bandas de Sodoma, cidade de ostentação. Porque quando a gente fala de Sodoma e Gomorra, as pessoas têm uma ideia de uma cidade tenebrosa, espiritualmente sim. Mas era uma cidade, vai estudar para você ver, glamurosa. Cidade de ostentação. Que isso, pastora? Era uma cidade onde tinha do bom e do melhor. Era uma cidade onde as pessoas ostentavam. Só que a depravação moral era terrível no lugar. Você já vê o nível da depravação moral quando Deus manda os anjos e os homens daquele lugar queriam ter relação com os anjos de Deus. E foi necessário eles serem feridos de cegueira para não achar os anjos. Quem lembra disso? Mas aí um dia Deus chega a Abraão, você é meu amigo. Está escrito isso não, tá? E Deus fala assim, eu jamais vou ocultar de Abraão, meu amigo, o que eu faço. Vale a pena você ser amiga, ser amigo de Deus, ter comunhão. Porque se você tiver comunhão com Deus, tiver essa amizade com Deus, Deus sempre vai mostrar tudo para você. Deus sempre vai tocar no seu coração, te dar os ímpetos pelo Espírito, vai te mostrar na palavra. Quem está entendendo, diga amém. Vai te dar discernimento. E Deus mostrou. E falou, Abraão, Sodoma e Gomorra, o pecado desse povo subiu até mim. Eu vou destruir esse lugar com fogo e com enxofre. Só que na hora Abraão lembrou o quê? Quem morava lá? Quem morava lá? O Ló, a mulher e as meninas. Tinha os genros também. Irmãos, um dia isso aqui também vai ser destruído. Que isso, pastora? Esse alerta é para mim e para você. Você já leu lá na carta de Pedro? Não vai ser mais com água. Vai ser com fogo.
Pastora, não vai sobrar nada. Isso não é utopia, não é invenção, não é historinha. É a palavra de Deus. A nossa garantia é a palavra de Deus. Jesus um dia vai voltar para buscar o povo salvo. Quem está entendendo, diga amém. E quem ficar, misericórdia. Pastora, sim, olha lá, ó. Mas o dia do Senhor vai vir como um ladrão de noite. Olha lá, no qual os céus passarão com um grande estrondo. Blum, 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 blum. Isso aqui nem chegou perto. Os elementos ardendo em fogo, o que, igreja? Se desfarão. Fogo. E a terra, essa aqui que a gente habita, e as obras que nela há, lê com a pastora, se queimarão. Então, assim como Sodoma e Gomorra um dia foi destruída, a palavra vai se cumprir um dia. E eu não quero que ninguém da minha família seja destruído nesse dia. Quem está entendendo? Então, assim como Abraão se colocou diante de Deus para interceder, para que Deus salvasse o Ló e a sua família, é o que nós estamos fazendo aqui hoje. Nós estamos aqui diante de Deus para orar também, para interceder por salvação, por transformação. Abraão falou: Deus, se tiver, o Senhor vai destruir o justo com o ímpio? Se tiver 50 justos na cidade, o Senhor vai destruir? E Deus falou: não, por amor dos 50, eu não vou destruir. E se tirar 5, Deus? Se tiver só 45. Aí Deus foi e falou: não, por causa dos 45. Conclusão, Deus atendeu a intercessão de Abraão. No capítulo 19, no verso 1, olha que bonito. 19, Gênesis 19, 1. Gênesis, capítulo 19, versículo 1. E vieram quem, igreja? Os 2 anjos a Sodoma à tarde. Você consegue reconhecer que esses 2 anjos que foram enviados lá em Sodoma era fruto da intercessão de Abraão? Está vendo o que acontece quando você usa essa arma espiritual chamada oração? Lembra de Atos 12, quando Pedro estava preso e a igreja entrou em oração? O que Deus fez também? Enviou lá na prisão o quê? Um anjo. Olha o poder da oração. Quem está entendendo? Quando você está aqui orando, Deus está enviando anjos na sua casa, lá naquele hospital, lá na vida daquela pessoa que você está orando por ela. Quando você está lá nas madrugadas, Deus te acorda: vai orar minha filha, vai orar meu filho. Deus também ali envia os anjos. Quem está entendendo, diga amém. Envia mesmo. Há um poder na oração. Como diz a canção da irmã, Deus não rejeita oração. E não mesmo. E é uma das armas que nós temos, espirituais, que são poderosas em Deus. Eu não mudo ninguém, nem você, mas a oração, meu irmão, minha irmã. Quem crê, diga amém. Além da oração, a gente tem o jejum, é uma arma poderosa também. Em Marcos 10, diz que tem, Marcos 9, perdão, diz que tem casta, que é só com oração e com jejum. Se eu não me engano é 9, 27, que fala, né, o 29, né? Olha lá, ó. Marcos 9, 29. E esta casta não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e com jejum. 2 armas poderosas. Como a irmã falou, o escudo da fé também é uma arma poderosa, que a gente tem que levantar sobre a nossa vida e sobre a nossa casa. Que o diabo fica tentando jogar setas malignas. Tem que ter alguém lá que vai levantar esse escudo e falar que não, diabo, em nome de Jesus. A palavra de Deus sendo declarada é uma arma poderosa. Quem crê, diga amém. Quando você diz: o meu filho, a minha filha é uma herança do Senhor. O meu marido é santificado pela minha fé. A minha esposa é santificada pela minha fé.
Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Todo joelho se dobrará, toda língua nessa casa confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quem crê nisso, diga amém. Você está profetizando. É uma arma poderosa. Para quê? Finalzinho do versículo, para destruir as fortalezas, o que estiver prendendo. Quem veio vencer batalha aqui? Vencer em nome de Jesus. Vamos usar as armas espirituais. E vamos determinar que essa prisão da doença seja destruída. Hoje não é quebrando as prisões? Sim ou não? Como que eu vou quebrar? Com as armas espirituais que Deus me deu. O nome de Jesus é uma arma poderosa. Recente eu ouvi um missionário pregar o Salmo 44, está no meu coração até agora. As palavras ficam ardendo, né, no coração da gente. 44:5. Olha que forte. Por ti venceremos os nossos inimigos. Glória a Deus. Não é sozinha que você vai conseguir, mas com Deus você vai conseguir vencer os teus inimigos. Olha lá, pelo teu nome, Senhor, pelo nome de Jesus, pisaremos os que se levantam contra nós. O nome de Jesus te dá poder para pisar serpentes, escorpiões, toda a força do inimigo. Quem crê nisso, diga amém. Vamos usar as armas então? Vamos determinar a vitória? Sim ou não?